A aprendizagem autorregulada não é uma habilidade mental ou uma competência académica, mas sim um processo autodirigido através do qual os estudantes transformam as suas habilidades mentais em competências académicas. Desta forma, a aprendizagem autorregulada pode ser definida, segundo Shank e Zimmerman, como o processo através do qual os estudantes ativam e mantêm cognições, comportamentos e afetos, os quais são sistematicamente orientados para atingir uma meta. A importância deste construto está relacionada com o facto de, através da análise da literatura acerca do mesmo, se poderem desenvolver métodos de ensino e de aprendizagem que estimulem os estudantes a serem autorregulados e, consequentemente, a se sentirem mais ativos, motivados e esforçados nas tarefas escolares. É aceito por muitos autores que a aprendizagem autorregulada é um processo multidimensional que envolve vários componentes pessoais, que incluem as componentes cognitivas, metacognitivas, motivacionais e emocionais, componentes comportamentais e componentes contextuais. A interação das várias componentes ajuda as pessoas a ajustarem as suas ações e metas para alcançarem os resultados desejados quando estão perante a resolução de uma tarefa. Portanto, para um estudante ser autorregulado tem de ser, antes de mais, um participante ativo no seu próprio processo de aprendizagem, através do uso de recursos fornecidos pelos diferentes componentes. A aprendizagem autorregulada processa-se através de diferentes fases, ao mesmo tempo que as diferentes componentes atuam sobre essas fases, influenciando-as. A primeira fase é a fase de antecipação e definição de objetivos, e é a altura em que há uma apreciação da tarefa que se vai realizar. Esta fase é influenciada pelas estratégias cognitivas e metacognitivas, bem como por crenças motivacionais, como as crenças de autoeficácia, as expectativas de resultados e as orientações motivacionais. Todos estes pensamentos e motivações vão influenciar os processos psicológicos que conduzem ao estabelecimento dos objetivos de aprendizagem. A segunda fase corresponde ao planeamento estratégico. É nesta fase que se selecionam e organizam estratégias e métodos de estudo, e para tal o estudante deve recolher e organizar toda a informação, materiais e outros recursos necessários. Uma vez selecionadas as estratégias, o estudante deve elaborar um plano de ação onde estabelece os passos a seguir para conseguir realizar a tarefa. É na terceira fase que os estudantes põem em ação o plano estratégico anteriormente definido, monitorizando e controlando essa ação. A automonitorização pode ser definida como uma atenção deliberada aos aspectos internos, como por exemplo pensamentos, estratégias, sentimentos, e externos, reações dos outros, obstáculos e impedimentos que ocorrem durante a realização das ações anteriormente planeadas. As estratégias metacognitivas assumem um papel fundamental nesta fase. Já as estratégias motivacionais ditam o empenho do estudante na realização da tarefa. Para manter os propósitos delineados, a automonitorização pode fazer apelo ao controle volitivo. O controle volitivo diz respeito ao controle da atenção emocional, do ambiente de aprendizagem, do tempo, do esforço, entre outros, que ajudam o indivíduo a levar a tarefa até ao fim. Na última fase, avaliam-se os resultados atingidos em função da meta. A autoavaliação é influenciada por pensamentos como as atribuições, os padrões autoimpostos e as autorreações positivas. Esta função autoavaliativa pode mobilizar os esforços para a manutenção do percurso previamente delineado ou, por outro lado, para a sua correção, refletindo sobre as causas dos sucessos e dos fracassos. O juízo sobre os resultados alcançados é influenciado por variáveis metacognitivas, motivacionais, volitivas e também pelo feedback recebido. A avaliação estimula o aparecimento de autorreações de teor mais afetivo e emocional e dependem em parte das atribuições causais sobre os resultados obtidos. Os processos de autorregulação agem interativamente, não só entre si, mas com as consequências produzidas no meio. Para Zimmerman, estas fases cumprem um ciclo de ação na autorregulação, continuamente aberta a novos desenvolvimentos, com recuos e avanços sempre diferentes, porque enriquecidos pela experiência anterior, pelo contexto em que ocorrem e pelos resultados que se vão alcançando. Para concluir, a aprendizagem autorregulada é então uma ação intencional, tem um objetivo a atingir, temporal, desenrola-se ao longo de um período de tempo mais ou menos alargado, dinâmica. A relação entre as diferentes fases e os diferentes componentes pode processar-se em diferentes direções. Planeada. Apela a um planeamento estratégico de processos cognitivos, metacognitivos e motivacionais para realizar a ação. E complexa. Há variáveis
cognitivas, motivacionais e socioemocionais que vão mediar a autorregulação.